Vamos conversar agora com o ex-senador Jorge Bornhausen, que é presidente da Fundação Liberdade e Cidadania do Partido Democrata. Senador, muito obrigado por sua presença, prazer em revê-lo. Prazer é todo meu, Boris. Eu queria saber se o senhor acredita nessa versão que circula e até dentro do PT, de que o presidente Lula estaria disposto, conforme se afigurassem as condições políticas, a um terceiro mandato. Olha, Boris, o presidente do PT, o deputado Berzoini, deu uma recente entrevista dizendo que vai defender no Congresso do partido a constituinte exclusiva para uma reforma política. É evidente que isso embute o plebiscito para uma nova reeleição do presidente Lula. Portanto, a intenção do presidente me parece clara, do presidente do PT. Não sei se isso será possível de ser alcançado. É outra coisa, porque haverá reação dos partidos de oposição, haverá reação na própria mídia. E não acho fácil, com o ambiente político, inclusive com a crise do Senado, que nesse momento esse assunto possa prosperar. Mas que a intenção é só essa, porque reforma política o governo nunca quis. Porque ele sempre se dedicou à cooptação. E não interessa a fidelidade partidária, o que interessa é o troca-troca de partido. Então, se quer fazer uma constituinte exclusiva, é para tentar fazer a reeleição do presidente, o que é lamentável, porque nós já temos 2 mandatos de alta incompetência. Senador Bornhausen, o professor Delfim Neto, numa entrevista aqui, disse que a população brasileira está anestesiada pela popularidade do presidente Lula. A oposição não estaria paralisada por esse rolo compressor, que é essa imagem positiva do presidente? Olha, eu acho que a oposição falhou. E falhou no primeiro período do presidente Lula, e eu me incluo entre os que falharam, porque eu dirigi um dos partidos de oposição. E não discuti um tema que foi a razão da vitória do presidente, que foi o Bolsa Família. Quando o presidente pegou a ideia do Bolsa Escola, que tinha uma contrapartida de integração na sociedade via escola, e, portanto, era um programa bem feito e com consequência... Do governo Fernando Henrique? Do governo Fernando Henrique, ele estendeu o Bolsa Família sem nenhuma exigência, ou seja, fez um programa eleitoral de conquista antecipada de votos de pessoas que têm um grau de instrução muito baixo. Então, na realidade, a oposição deveria ter discutido. Apenas disse, olha, está havendo uma maquiagem de um programa do governo anterior. E com isso ele conseguiu alastrar uma massa de votos que foi a razão da sua vitória. A oposição ficou na parte ética. E na parte ética, como houve uma grande mistura na questão do mensalão, de partidos, a sociedade, de certa forma, encarou a classe política como uma classe indesejável. E atingiu a todos. E o Lula foi o menos atingido, porque ele ficou com o Bolsa Família como um protetor dos desprotegidos, dos mais pobres. A oposição não enxergou isso. A oposição não discutiu a questão das privatizações a tempo oportuno. Eu acho que a oposição tem que partir para a verdade inconveniente. A oposição aparentemente ficou envergonhada com as críticas às privatizações. É verdade. E cometeu um erro grave. E tem que começar a defender, e nós, dos democratas, já estamos fazendo isso, com o retorno do debate da privatização na questão aérea, na questão das concessões dos aeroportos, porque o governo não tem recursos para resolver o problema aéreo. É um caos que pode ir para o colapso. O problema de São Paulo, só ele exige mais de 10 bilhões de reais, sem contar um novo aeroporto que é necessário, e o governo tem 3 bilhões no PAC para tudo isso. Então, se você não partir para uma solução de concessão desses aeroportos, dividindo, como foi feito na telefonia, em 3 o país, um partido do Rio de Janeiro para o Nordeste, um polo partindo de Brasília para o Centro-Oeste e para o Norte, e um polo de São Paulo para o Sudeste e Sul, e fazer a licitação,
nós não vamos ter investimento suficiente, não vamos vencer essa crise. Então está na hora da oposição discutir esse tema da privatização, recuperar um tema que foi paralisado, sofreu um gás paralisante no governo Lula e que agora já começa a partir para a reestatização, a compra da Petrobras agora, da Suzano, a própria compra da Ipiranga mostra que o governo quer reestatizar, Furnas disputando leilões, fazendo acordo com grandes empreiteiras. Isso não é um bom sinal. É um sinal que, ideologicamente, o PT continua o PT e o Lula continua o chefe do PT. O senhor falou da questão ética. Agora, observando de longe, como é que o senhor vê o que está ocorrendo no Senado brasileiro com o presidente Renan Calheiros? Olha, eu acho que o senador Renan Calheiros errou desde o início. No primeiro momento, ele falou da presidência do Senado. Quer dizer, ele não encarou a crítica e as denúncias de forma adequada. Ele devia ter baixado a tribuna, ter feito a sua defesa. Ele quis estender a sua defesa com documentos que mostraram que ele tinha outros problemas e graves, que ele passou a ter que explicar, e de explicação em explicação, ele que tinha uma posição sólida no Senado, passou a fragilizar a instituição e a postura dos senadores foi se alterando, porque, na realidade, o julgamento do senador Renan Calheiros vai passar a ser um julgamento do Senado e de cada senador. E isto ele não se apercebeu. Se ele tivesse se afastado da presidência, poderíamos ter um outro quadro. E o Senado não estaria também, perante a opinião pública, se diminuindo como instituição. Eu acho que ele vai até o final e o julgamento vai a plenário. O senhor acha que o DEM vai ter candidato próprio à presidência da República? Teremos que ter. Eu acho que o partido está sofrendo uma grande modificação. Eu preguei essa modificação. Por quê? Porque nós fizemos, depois das eleições, um levantamento da atuação do PFL no curso da sua existência. E verificamos que a cada eleição nós tínhamos menos candidatos a vereador, menos candidatos a prefeito, menos candidatos a deputados estaduais e federais, menos candidatos a governador e mantínhamos o número de candidatos ao Senado. No Senado mantínhamos a posição e nós proporcionalmente fomos diminuindo as nossas bancadas. Ora, tínhamos que sacudir, porque foram se formando cartórios, pessoas que têm o partido no município, que não deixam haver renovação. Então, eu liderei um processo de transformação do partido. Escolhemos por pesquisa o nome de Democratas, para o combate exatamente ao populismo, que retornou com toda a força na América Latina, e mexemos em toda a estrutura, terminamos todos os diretórios municipais e vamos refazê-los agora em outubro, novembro e dezembro, até chegar ao Diretório Nacional. Também foi a oportunidade de passar o comando para uma nova geração, que já estava preparado, e a hora também de não continuar o mesmo presidente por tanto tempo, como era o meu caso. Eu acho que os democratas, na sequência, terão o maior número possível de candidatos a prefeito, prefeitos de capitais principalmente, candidatos a prefeitos onde há televisão, e certamente o nosso caminho será de ter candidato próprio à presidência da República. Senador, muito obrigado por sua presença no Telejornal do Brasil. Quero vê-lo aqui outras vezes. Com muito prazer. Boa noite.